estudamos um tema muito legal, muito importante, como que é importante nós resolvermos os problemas das nossas vidas. Como Deus ele tem interesse que você resolva os problemas, todos os problemas das nossas vidas. A gente não deixa nada para trás, não deixa nada empurrado debaixo do tapete. Deus ele não gosta que a gente coloque os problemas, uma pedra, aliás, em cima dos problemas, e a gente age como se nada tivesse acontecido. O nosso Deus, ele é um Deus que ele resolve problemas. Assim como na história de Josué, após eles assumirem, eles entrarem e derrubarem as muralhas de Jericó com a força de Deus, no próximo evento, na próxima batalha, uma batalha fácil com o exército de Ai, eles caem, eles morrem, eles são vencidos, pelo simples fato deles não terem tratado um problema com o jovem Acã. Esse jovem que vai na Babilônia, vai em Jericó, ele pega uma túnica babilônia, uns objetos de prata e de ouro, e ele traz esses objetos condenados para dentro do exército de Israel, e nesse momento Deus fala: eu não estarei mais contigo, enquanto vocês não tratarem esses problemas, enquanto vocês não tirarem esses objetos condenados do exército de Israel, vocês não terão a minha presença. E é desse jeito que Deus gosta que nós vivamos as nossas vidas. Deus gosta que nós tratamos os nossos problemas. Deus gosta que a gente assuma os nossos erros. A gente não pode deixar passar. Deus ele age justamente quando a gente assume os nossos erros. Muitas vezes Deus dá sinais nas nossas vidas. Deus dá sinal à nossa igreja, dá sinal à nossa família, que nós devemos resolver os problemas das nossas vidas. Deus gosta disso. Deus gosta muitas vezes você tem uma conversa com o seu filho e fala: filho, você está no caminho errado, deixa disso. Filho, você está com algumas amizades erradas. Muitas vezes ele gosta que você chegue no seu irmão e fale: irmão, o que está passando na sua cabeça? Deixa disso, vamos obedecer a Deus. Deus ele gosta disso. Ele gosta que você assuma os problemas, que você resolva os problemas da sua vida e que você traga luz, aos pecados. Que isso venha a ser exposto, que é nesse momento onde que Deus começa a agir. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, e é nesse ponto que Jesus ele gosta de agir. A Bíblia diz no livro de 1 João capítulo 1, no versículo 9, exatamente isso. Ele fala: se, com uma condição bem grande, se confessares os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. É justamente isso que Deus gosta. É nesse momento que nós confessamos, que nós assumimos o nosso erro. Não, eu não gosto de Deus, eu não tenho obedecido a Deus, eu tenho agido errado como marido, eu tenho agido errado como esposa, eu tenho agido errado como filho de Deus. É nesse momento da confissão, é nesse momento que você assume os problemas, que o Espírito de Deus ele age. É justamente nesse momento, quando você confessa, não há mais pecado, pois Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. É nesse ambiente que a cruz vence, pois também a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra os espíritos do mal desse mundo tenebroso. E por isso que nós devemos entender que a nossa luta muitas vezes não é com as pessoas. A nossa luta não é porque alguém nos ofendeu, porque nós estamos desanimados, porque eu não estou mais nem aí com Deus, ou porque as pessoas estão me afastando de Deus, as pessoas estão me empurrando para um caminho errado e eu estou indo. Mas isso só acontece porque foi inaugurado um espírito demoníaco que ele não gosta dessas coisas. Ele não gosta que as pessoas se aproximem de Deus. Aquele espírito que ele diz no coração dele: subirei no mais alto das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele inaugurou essa ideia que a gente não precisa andar de acordo com a palavra de Deus. Haja visto pelo simples fato de você não ter sido criado. Ninguém teve a capacidade de se autocriar, mas nós somos criados por Deus. E por conta disso, é importante que nós perguntamos para quem nos criou, qual que é a melhor maneira de nós andarmos nos nossos caminhos. Deus, como que eu devo andar nesse caminho? Pois foi Ele que traçou esse caminho. Nada melhor do que nós pedirmos para o autor e consumador da fé qual é o caminho que nós devemos seguir.
Mas existe um espírito que ele inaugurou essa ideia de você não seguir a Deus. Não é bem assim, não tem nada a ver com esse negócio que se você não obedecer a Deus, se você não comer a árvore do entendimento do bem e do mal, não vai morrer não. É o espírito do engano, é o espírito da mentira que muitas vezes nos pega. Esse espírito que ele vem por todos os lados, vem pela mídia, vem pela boca de alguém, vem por uma pessoa, vem às vezes até por um amigo íntimo, às vezes vem muitas vezes por um irmão, que se dizendo ser irmão. Nos tempos difíceis essa figura também vai acontecer. Tempos difíceis, que pessoas caluniadoras, pessoas enganosas, desobedientes aos pais, desafeiçoadas, ingratos, irreverentes, caluniadores, tendo forma de piedade, contudo, negando-se, entrando o poder de Deus. Fogem também dessas. Muitas vezes essa ideia de não se submeter a Deus, essa ideia de não obedecer a Deus, vem dessas pessoas que parecem até crentes, parecem pessoas que gostam da gente. Não, vamos se afastar um pouquinho de Deus, não vai na igreja hoje não. Já teve esse papo com alguém? Não, eu vim te visitar aqui, não vai na igreja hoje não, vamos você na igreja comigo, porque é justamente isso que nós devemos ter. Nós devemos resolver os nossos problemas na palavra de Deus e andar segundo o caminho de Deus. E quando nós confessamos, quando nós tratamos o nosso problema, a cruz vence. O sacrifício que Jesus fez por você, ele é realmente válido e realmente ele é exposto quando você fala: Deus, eu tenho errado, Deus, eu errei, eu confesso. Aí é nesse momento que ele perdoa e ele te purifica. No silêncio, na passividade de nós ficarmos quietos diante dos problemas, é onde atua o mal. Pois a Bíblia diz que ele é o príncipe das trevas. Ele gosta que você esconde, ele gosta que você não traga a luz, ele gosta que você não confesse. E quanto mais você ficar quietinho, quanto mais você não expor, e quanto mais você não falar, melhor para o mal. É nesse campo que ele trabalha. Não, fica quietinho, não fala para ninguém. Fica com você, guarda isso lá no seu coração. E muitas vezes a gente guarda o erro, muitas vezes a gente guarda o pecado, muitas vezes a gente leva problemas por anos e anos nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não tem uma conversa franca com os nossos filhos por 10, 20, 30 anos. Muitas vezes a gente vê os nossos amigos indo por caminhos errados. Muitas vezes a gente vê o irmão errando e a gente não tem coragem de bater um papo e tratar e resolver os problemas. Deus, ele gosta que nós resolvamos os problemas. Se a gente não resolve um problema hoje, muitas vezes ele vai estourar lá na frente. Então, se você não tem um bate-papo com o seu marido hoje: marido, vamos andar no caminho de Deus. Esposa, aliás, Deus espera, na verdade, que esse bate-papo venha do marido, na verdade. Ele fala: marido, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja e purificou pelo meio da palavra. E muitas vezes a gente não resolve. Muitas vezes nós homens, e nós temos nessa responsabilidade de Deus, estarmos na responsabilidade, na figura do marido, muitas vezes nós não resolvemos isso nas nossas vidas, e a gente nunca consegue ser o líder espiritual das nossas esposas. E a gente tem que tratar isso. Deus gosta que você mude, assim como meu pai falou: eu nunca li a Bíblia, mas agora, nesse ano de 2024, eu li Gênesis inteiro. Deus gosta disso. Deus gosta que a gente confesse. Ele não gosta que você fica quietinho no canto, dá um de santinho, dá um de certinho. Deus gosta de falar: não é verdade, irmão, eu preciso bater um papo com você. Faz alguns meses que eu não leio a Bíblia, viu? Faz alguns meses que eu nem falo com Deus. Aliás, falar a verdade, eu nem conheço muito a Deus. Então, a gente tem que ter essa coragem de confessar. É nesse campo que Deus começa a agir. É nesse campo que Deus fala: agora deixa comigo. Agora é comigo. Deus, ele gosta que a gente traga a luz. Ele gosta que a gente resolva os nossos problemas. Pois não há julgamento nesse momento. Qual é o julgamento para alguém que confessa o pecado? Pensa comigo. Que julgamento haverá para uma pessoa que confessou um erro? Não, eu confesso, eu sou errado. Eu confesso, eu errei e eu estou arrependido. Que julgamento que há para uma pessoa assim? Nenhum. Pois Jesus pagou todo o preço de todo o pecado, e não há nenhum
pagar que Jesus não tenha pago. Ele só pede para você, confesse. Como que uma pessoa que ela confessa e ela assume o erro, ela é condenada? Não é possível isso acontecer. É ali que começa o trabalho. É ali onde Deus começa a agir na sua vida. É ali onde Deus começa a agir na vida de uma igreja que trata problemas. É ali muitas vezes que Deus começa a agir numa família que trata problemas. A gente às vezes vai deixando, o filho está manhoso, vai deixando, e aquilo vai crescendo. Aquela rebeldia vai crescendo, a gente não vai tratando, e aquilo vai levando para a vida, vai levando, daqui a pouco cresceu, levou para o casamento, levou para o trabalho, pronto, já não muda mais. Muitas vezes a gente vê rebeldias na igreja, a gente vê rebeldias em família, a gente vê pessoas atacando a liderança da igreja, ataca o irmão, ataca o pastor, ataca o líder, ataca todo mundo, e a gente fica passivo, quietinho. É o que o diabo quer, que você fica quieto, que você não resolva, que você não fala nada. E nesse campo ele começa a ganhar espaço, e ele vai cada vez mais ganhando espaço. E Deus gosta que a gente resolva problemas. É importante nós resolvermos problemas. É importante nós assumirmos os caminhos que nós estamos pegando. Se é um caminho bom, ou se é um caminho ruim. E nesse momento eu quero encorajar que você reflita por quais caminhos que você tem andado. Por quais caminhos a sua família tem andado. Por quais caminhos essa igreja tem andado. E por quais caminhos que você quer contribuir para levar a sua família, levar o seu irmão e levar essa igreja a trilhar. Em Salmo capítulo 1, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ele dá uma dica de como nós fazemos isso no livro de Salmo capítulo 1, que eu sei que todo mundo tem decorado, pelo menos a maioria, mas se você quiser acompanhar, o livro de Salmo ele trata sobre isso, como nós caminharmos. Ele diz bem assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta da roda dos escarnecedores. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de árvores, cuja dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ele faz será bem sucedido. Não é assim com os ímpios, eles são como palhas levados para o vento. Pois os ímpios não prevalecerão no dia do juízo, e nem estarão na congregação do justo. Pois Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Olha só que salmo fácil de guardar e de decorar. E você tem ali, num salmo de 7 versículos, acredito eu, no máximo, você tem a história da sua vida. Qual o caminho que você quer ir? O caminho do bem ou o caminho do mal? Qual é o caminho que você quer levar a sua família? Qual é o caminho que você quer levar o seu casamento? Qual é o caminho que você quer levar a sua igreja? De qual lado você quer estar? De qual lado você quer participar? E por isso que ele fala, bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios. E muitas vezes a gente precisa fazer escolhas nas nossas vidas. Isso consiste em nós assumirmos com quais pessoas que nós estamos dando ouvido. Com quem que eu tenho conversado? Quais são a qualidade do meu ciclo de amizade? Quais são as conversas com as pessoas que eu tenho no meu trabalho? No meu final de semana, na minha faculdade, no meu trabalho, na minha igreja? Qual que é o assunto que rola? Qual que é o bate-papo que rola? Sábado eu tive cuidado de perguntar, e aí, Carla Canuto, como que está a leitura da Bíblia? A Carla já entrou, não, está maravilhosa a história disso aqui. Nossa, graças a Deus, quem está lendo a Bíblia aqui na igreja? Aí já pegou o outro, começou a falar da história bíblica. Eu já saí daqui, já fui para casa do meu pai já falou que está lendo Gênesis. Essas conversas tem que pegar muitas vezes a gente. Mas a gente passa por anos antes e a gente é o agente secreto de Deus. A gente é o 007. A gente é o... Não na aparência, obviamente, né? Que seria muita pretensão, mas a gente é o... Missão Impossível. Como que chama aquele cara lá? Aquele bonitão. Tom Cruise. A gente é o Tom Cruise. A gente é o Missão Impossível. Ninguém sabe que você ama Deus no seu trabalho. Você passa despercebido. Muitas vezes as pessoas dão sinais. Poxa, minha esposa é assim, assada, é difícil. Mulher é difícil mesmo, né? De vez você fala, não, cara, minha esposa é maravilhosa. Eu amo ela, você traz luz.
Muitas vezes você está no trabalho, que patrão, esse patrão, essa empresa é chata, esse professor é chato. E você fala, não, cara, essa empresa é uma bênção. É aqui que a gente trabalha, é aqui que a gente ganha o sustento. Meu trabalho é uma bênção. E muitas vezes a gente tem que ser essas pessoas que vai trazer a luz aos conselhos errados dos ímpios do mundo. Muitas vezes a gente entra nessa onda de reclamação, muitas vezes a gente entra nessa onda de ingratidão, muitas vezes a gente entra nessa onda de calúnia. Muitas vezes as pessoas falam mal das pessoas. É melhor que a gente fale muito de Deus, pouco da gente e nada dos outros. É um bom princípio para a gente levar, e a gente gosta de falar mal dos outros, ainda mais quando é líder. Isso daí Deus não gosta disso. Deus fala, esteja sujeito às autoridades, oram e respeitem os vossos guias como aqueles que devem prestar contas. E muitas vezes a gente reclama dos nossos pais quando nossos pais chamam a atenção. Nós reclamamos muitas vezes das histórias, nossa, meu pai ele era muito rude. Sabe a vida que eu tive? Meu pai, muitas vezes foi a melhor coisa que ele pôde fazer, ser rude na sua vida, cuidar, te proteger. E a gente tem essa vontade de reclamar. Porque a gente tem que saber com quem a gente está ouvindo. Bem-aventurado, feliz. Você ser bem-aventurado significa você ser feliz, aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios. É o que você tem ouvido, o que você tem colocado na sua mente. Quais as novelas, os filmes, as músicas que você tem ouvido. E eu te faço um encorajamento. Começa a prestar atenção nas letras das músicas que você ouve. E eu te digo mais, até letras gospel. Até letras do mercado gospel. A gente tem muita ideia, não, isso aqui é gospel, é certo, isso aqui é não gospel, é errado. Tem muita música, às vezes, antiga, muita letra antiga que é muito mais cristã e muito melhor de se ouvir do que as muito gospel de hoje. O encorajamento é que você ouve as músicas de hoje e fala, cara, eu vou vencer, eu vou ganhar, eu vou conseguir, sou um cara com Deus, eu tenho tudo, e eu sou poderoso com Deus, porque e a Bíblia fala, negue-se a ti mesmo, tome sua cruz, e não tem nada a ver com o que você pode ter, o que você possa conseguir, mas o que Deus pode ser glorificado através da sua vida, e muitas vezes nos prejuízos que você poderá ter nesse mundo, nessa vida, para Deus ser glorificado. E é o encorajamento que eu te dou muitas vezes. Comece a prestar atenção nas letras das músicas que você ouve. O que elas falam? Por isso a Igreja Batista fala, leia a Bíblia, decore versículos, faça a palavra, feche, venha com o Sebac, implore, encoraje, para que você possa comparar se você está no conselho dos ímpios, ou se você está na palavra de Deus. Porque se você não tem um parâmetro, e se você não tem um fundamento, como que você vai poder ter um julgamento se aquilo é justo ou se aquilo é injusto, se aquilo é certo ou se aquilo é errado? Bem-aventurado que não anda segundo os conselhos dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Uma coisa é você passar e uma coisa é você ficar. Onde você tem colocado raízes? Uma coisa é você trabalhar, não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém, não para, não fica ali. Opa, aqui tem pecador, é por aqui que eu vou ficar. Você está numa roda, está tendo um papo ruim, sai fora. Você pensa que eu, pastor Wilder Santana, tenho o meu trabalho, você pensa que não chega propostas para mim? Não chega imoralidades ao meu ouvido? Não chega, olha ali, olha, ó, eu estou aqui do lado, do cara cutucando, olha o erro, que legal. E você acha que eu não tenho que tomar decisões, eu sendo um líder, de tomar decisões e falar, cara, isso é errado? E você acha que isso é privilégio só meu, de dizer não? E Deus espera que você também tenha um privilégio, e você tenha a capacidade, irmão Malda, também de falar não. Muitas vezes a gente tem que ter essa coragem de entender o aspecto que nós estamos. Opa, fuja da aparência do mal, aqui está uma roda que não está legal, esse bate-papo não está legal. E muitas vezes a gente toma decisões erradas, toma decisões de amizades erradas, toma decisões de fazer parte de rodas erradas, toma decisão de parar e ouvir coisas erradas. Uma coisa é você passar, agora uma coisa é você parar. Você tem todo o direito de falar, não, pera, nem fala, isso é errado, eu quero passar, eu não quero parar para ouvir o erro. A gente pode fazer isso, muitas vezes a gente não vê isso. Às vezes a gente ouve, a gente fica ali
10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto ouvindo coisa errada, não faz nada. Aquilo faz um mal para a nossa vida espiritual e a gente deixa aquilo entrar na nossa mente. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Uma coisa é você passar e uma coisa é você ficar. Muitas vezes você não vai poder deixar de trabalhar porque tem pessoas ímpias. Deus não está falando isso para você. Muitas vezes Deus não está falando para você deixar de ir numa igreja porque tem um ou outro que é ímpio. Mas uma coisa é você criar raízes. A Bíblia diz: não sente nem para comer. Aquele que se dizendo-se irmão é avarento, é mentiroso, não pare nem para comer. Isso você pode deixar de fazer, porque a atitude de parar de comer é uma atitude de você decidir, de você muitas vezes preparar uma comida, ou de você combinar onde você vai comer, e você se assentar e esperar a comida vir e você comer. Você teve todo o tempo para decidir e não fazer isso. E o próprio Jesus, ele diz isso: não pare nem para comer. Não é uma coisa que você, poxa, peguei desapercebido, estou aqui comendo, nem percebi que eu estou comendo com ímpio. Conviver é uma coisa, agora você ter relações, você criar raiz no ambiente ímpio é outra coisa. Muitas vezes, nós como igreja, nós precisamos confessar isso. Muitas vezes a gente quer ir de 2024 pregar o evangelho para as pessoas, e nós devemos começar agora a confessar quais tem sido o nosso ciclo de amizade, por quais caminhos nós estamos trilhando, quais pessoas que nós estamos parando para ouvir e conversar, e nós estamos conversando. E se você depara com uma pessoa que quer falar mal da palavra de Deus, quer te propor uma coisa errada, você tem que tratar. Se você ama essa pessoa, se você ama esse amigo, ama esse parente, ama esse irmão, fala: meu irmão, esse caminho não vai fazer bom nem para mim, e te digo mais, nem para você. Por isso que é importante você ter a Bíblia, porque Deus dá ensinamentos para todas as áreas, para casamento, para trabalho, para finanças, para igreja, para pensamentos, para tudo você tem pensamento, para tudo você tem instrução na Bíblia, até para o que você deve comer, como você deve comer. Não tem desculpa. Não tem um assunto que Deus não trate na Bíblia que você não possa pegar a Bíblia e falar: não, é por esse caminho que eu devo ir nesse âmbito. Um casamento tem, para trabalhar tem, tudo tem ensinamento na Bíblia. Bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Muitas vezes a gente tem que ter essa inteligência, essa sabedoria, aonde você tem que se assentar. Não se assentar nas rodas dos escarnecedores. Muitas vezes não é você ir lá e sentar, mas é o que você tem ouvido, o que você tem investido. Muitas vezes a gente investe em streaming de TV e aparelhos, e uma grande TV e alguma coisa, e uma mesona e uma casa legal, mas muitas vezes a gente não investe 10 minutinhos do tipo de bater um papo com os nossos filhos, brincar. Filho, o que você aprendeu de Deus? Levar os filhos para ver o pôr do sol, falar: olha que Deus criou, olha só, e a gente encorajar e trazer luz para esse ambiente, um ambiente que ninguém mais fala disso, que não fala mais da criação, não fala mais do poder de Deus, e muitas vezes nós que somos filhos de Deus, nós que somos a igreja de Deus, nós passamos quieto nisso. Nós não encorajamos o mundo a ter uma perspectiva diferente da criação e da pessoa de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes a gente faz parte disso, a gente investe em coisas erradas. A gente talvez traz para as nossas casas pessoas que vão nos ajudar a nos afastar de Deus, pessoas que vão nos ajudar a trazer assuntos que vão fazer com que a gente fique até mais longe de Deus, para falar disso, daquilo, de como que eu tive essas coisas, como que eu conquistei, para aquilo deixar meu coração mais avarento, para eu me se tornar mais vaidoso, para eu me se tornar mais orgulhoso. E muitas vezes a gente não investe em pessoas que vai bater um papo gostoso e falar: se você pegasse esse caminho aqui e fizesse isso, eu quero separar da minha mulher. Mas cara, se você pegasse esse caminho e não separasse dela, e você tentasse ser um homem de Deus, eu não aguento mais o meu marido, é mesmo, esse marido é ruim, o meu também é. De vez que você falasse assim,
Cara, e se a gente fosse um pouco mais submissa aos nossos maridos, e menos reclamona, e menos pingadeira, e mesmo reclamando, será que talvez isso não seria melhor? Muitas vezes a gente tem que atrair essas pessoas para as nossas vidas. Nós devemos trazer pessoas que vão fazer o que nós amamos mais a Deus. É importante que a gente traga pessoas que amam mais a Deus do que você ama a Deus para as nossas vidas. Isso não tem a ver com uma igreja grande, não tem a ver com um pastor eloquente, não tem a ver com estrutura, não tem a ver muitas vezes com dinheiro, mas tem a ver com a palavra de Deus. Uma igreja que te direciona para o caminho de ser fiel a Deus. E é isso que a gente tem que buscar em nossas vidas. Nós temos que buscar pessoas que fazem que a gente se aproxima mais de Deus. Bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita no dia e de noite. Essas pessoas que a gente devia procurar, pessoas que amam a Deus, pessoas que falam de Deus com alegria, que naturalmente falam de Deus porque estão conectados com Deus constantemente. Medita de dia e medita de noite na palavra de Deus. Antes o seu prazer é na lei de Deus, não importa o que aconteça, vai ter prejuízo, vou ficar sozinho, vou ser perseguido, vou ter problema, mas o meu prazer é a lei de Deus. Isso é cada vez mais raro hoje. É difícil encontrar pessoas assim, mas tem. A Bíblia diz: procure, bate a porta e acharás. Procure, que tem pessoas assim. Tem, raras, mas tem. Igrejas raras, mas tem. Porque nos últimos dias não suportarão essa doutrina, pois como se sentiram com ceras no ouvidos, se cercar-se-ão de falsos mestres para viver segundo os seus maus desejos e as suas cobiças. Os últimos dias vai ser recheado de igrejas assim, de pessoas que não querem mais. Não, palavra de Deus, fidelidade, ser submissa ao marido. Hoje em dia, 2024, e muitas vezes a gente não sustenta. Muitas vezes a gente não sustenta a palavra de Deus. Muitas vezes a gente desaba pelo tempo, a gente desaba pela pressão social, a gente desaba para um amigo. Não, mas é 2024. Você vai ser dona de casa, você vai ser mãe, cuidar do seu marido, você vai ser submissa ao seu marido. Não, 2024 você vai domingo de ir para a igreja, está doido. E muitas vezes a gente desaba, mas aquele que antes o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita em dia e de noite, sabe o que é essa pessoa? Sabe o que ela é? Qual que é o resultado de uma pessoa que antes o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite? Sabe o que ela se torna? Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja as folhas não murcham e cuja produz o fruto no tempo certo. Você é uma árvore plantada, não importa a pressão social, não importa seus amigos, não importa se o irmão está falando mal, não importa se os outros estão falando mal, se as outras não estão sendo, se os outros não estão sendo. O que a Bíblia fala? Deus, aonde é que fala? Aí é que eu vou ser fiel. Por isso, Luana, é importante, Luana, que para você seja bem sucedido, você leia a Bíblia. É importante que você se conecte com Deus. É importante que você tenha um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo, do que simplesmente muitas vezes a gente tomar um banho de domingo gostoso, colocar a nossa melhor roupa e sentar aqui. E amanhã nós assentamos, amanhã nós detemos os caminhos dos pecadores e dos escarnecedores. Mas antes do seu prazer está na lei do Senhor, para que você seja uma árvore enraizada, que pode vir o que for, não vai te abalar. Pode vir a proposta que vir, não vai te abalar. O mundo inteiro está fazendo daquele jeito. Como que Deus pede para fazer? Eu vou fazer. É importante que a gente decida o caminho que a gente pega. E você, através disso, através das pessoas que você se aproxima, ou você deixa de se aproximar, você vai poder escolher dois caminhos. E a partir dessa noite você vai saber construir dois caminhos na sua vida: o do bom e do ruim. Porque nós somos a média das pessoas que estão em volta da gente. E a partir dessa noite, você é responsável agora do seu caminho. Você é responsável, porque você está ouvindo a palavra de Deus agora.
E você agora vai saber, porque Deus, através da sua palavra, mostra qual o caminho que você pode escolher. O caminho da árvore plantada junto a ribeiros de águas, ou um caminho daquele que não quer a palavra de Deus, que ele é como palha levada como vento. Palha leve, está aqui, daqui a pouco está ali. Assim como o próprio apóstolo Tiago diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade. Peça, porém, com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, levada e expelida pelo vento. Muitas vezes a gente tem que acreditar. Deus fala para ser isso, a gente tem que ser. Deus fala para a gente obedecer, a gente tem que obedecer. E a gente pode, quando a gente escolhe e quando a gente decide as pessoas que a gente quer andar, a gente vai decidir quais caminhos que nós vamos traçar. Quando você decide com quais pessoas que você quer se aproximar, que você quer se relacionar, você está decidindo nesse exato momento se você vai trilhar o caminho do bem ou se você vai trilhar o caminho do mal. É justamente nesse momento, nas escolhas dos seus caminhos, nas escolhas das pessoas. Você escolhe pessoas que vão fazer você amar a Deus, que vão fazer você se aproximar de Deus, vão fazer que você seja uma árvore boa, uma árvore que produz frutos e que é bem sucedido. Às vezes a gente acha que ser bem sucedido, muitas vezes é o que a gente pode ter. Muitas vezes até pode ser isso. Pode ter nesse mundo o dinheiro que eu posso ter, a casa que eu posso ter, o carro que eu posso ter, o tamanho da igreja que eu posso participar, a estrutura da igreja. Até pode ser isso, desde que isso glorifique a Deus. Mas não é só isso. Ser plantados junto a ribeiro de árvores e uma árvore que produz bons frutos tem a ver com o que você escolhe para a sua vida. E você será bem sucedido. E o próprio Jesus ele define muito bem o que é sucesso aos olhos de Jesus. O próprio Jesus, ele explica o que é esse Salmo 1, o que é você escolher andar com pessoas boas e você ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas e produzir bons frutos e é bem sucedido. E o que é esse bem sucedido que Salmos 1 diz? Quando você escolhe boas pessoas e você está plantado em solo bom e você é bem sucedido. E Jesus, ele trata isso, o próprio Jesus, ele explica isso. Ele, no primeiro sermão dele, na primeira fala, ele se revelando como Jesus, no sermão das bem-aventuranças, Jesus, ele reúne os seus discípulos e ele começa a falar: bem-aventurado aqueles os humildes de espírito, bem-aventurado aqueles que choram porque serão consolados, bem-aventurado aqueles que perseguidos por causa do meu nome, pois desses serão o reino dos céus. Deus, ele começa a dar um outro significado do que é você ser feliz. Ele começa a dar um outro significado do que é você ser bem sucedido. E ele dá ensinamentos para tudo. Ele começa a ensinar tudo. Ele fala: pois se o sal perde sabor, para nada serve. Se você perde a vontade de amar a Deus, se você perde a vontade de ser fiel, de se aproximar de pessoas boas, não serve para nada. E ele continua falando que é impossível você esconder uma cidade no alto de um monte, porque nós devemos ser luz. E ele começa a ressignificar as nossas vidas. Ele começa a falar o que nós devemos fazer e para que nós devemos viver. Ele vem falando como nós devemos orar. Ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Ele nos ensina como jejuar. Ele nos ensina a fazer tudo. E no final de tudo, no final do seu sermão e no final da sua explanação, da inauguração dos seus primeiros ensinos, ele encerra lá no livro de Mateus capítulo 7, no versículo 16. Ele encerra o seu sermão no livro de Mateus, capítulo 7, com essa fala: pois pelos seus frutos conhecereis as árvores. Pois não é possível uma árvore boa produzir frutos maus, e não é possível uma árvore ruim produzir frutos bons, porque não se produz uvas de espinheiros e não se produz figos de abrolhos. Pois toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore ruim produz frutos ruins. Não tem desculpa, Márcio. O que Jesus está dizendo, é o que ele está falando para você, é que você pode identificar as pessoas que vão fazer bem ou que vão fazer mal para você. Quais são os frutos?
Quais são os resultados? O que aquela pessoa ela demonstra acerca da submissão a Deus? Ou o que ela mostra acerca da insubmissão, a insubordinação a Deus? É muito fácil a gente identificar isso. E muitas vezes a gente tem que tomar esses caminhos. Muitas vezes a gente tem que decidir os caminhos que a gente deve seguir. O caminho de pessoas que produzem bons frutos ou o caminho de pessoas que não produzem bons frutos. E aí ele conclui nessa fala o que é ser bem-sucedido. E ele fala: pois muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome profetizamos, e em teu nome nós fizemos milagres. E Jesus diz: apartai-vos de mim, vocês praticantes de iniquidades. E muitas vezes você ser bem sucedido, você se dá bem na vida, não tem muito a ver com o que você pode conseguir com suas mãos. Muitas vezes, se você não trata os seus problemas, você não resolve os caminhos da sua família, você não resolve os caminhos da sua igreja agora, talvez vai estourar daqui a 5 anos. Talvez vai dar um problema daqui a 10, 20, 30, 40 anos. E talvez você nem se depare com esse problema nesse tempo. Mas em algum momento, se você não trata a sua vida espiritual, se você ama uma pessoa, e se você realmente quer o bem para ela, você ajuda ela na palavra, e você resolve os problemas, e você exorta, e você encoraja ela a obedecer a palavra de Deus, para que em algum momento, por mais que não seja nesse mundo, não aconteça isso que o próprio Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 7. Senhor, Senhor, nós expulsávamos demônios, nós operávamos milagres, profetizávamos em seu nome, e muitas vezes os nossos problemas não vão acontecer nesse mundo, mas vai acontecer nesse dia, quando a gente estiver diante de Deus e falar: Senhor, Senhor, e Jesus falar: apartai-vos de mim. E por isso que nós devemos resolver problemas. Nós devemos resolver problemas para que a gente possa ser bem sucedido aos olhos de Deus, que a gente possa ter um sucesso espiritual. E muitas vezes a gente não quer resolver problemas, sabe por quê? Muitas vezes a gente não quer dar o braço a torcer, que a gente está errado, sabe por quê? Porque a gente gosta de estar errado, a gente gosta do que o erro proporciona para nós, a gente gosta do que a injustiça entrega para nós. Muitas vezes a injustiça, o erro nos traz um conforto, muitas vezes o erro, a injustiça, ela nos traz um valor, ela nos traz um orgulho, ela nos traz um sucesso, ela nos traz uma vaidade. Muitas vezes os erros, elas saciam um pouco o nosso orgulho, e muitas vezes a gente não quer pagar esse preço. Mas contudo, não temos sucesso diante de Deus. Por isso, irmão Mauro, é importante nós tratarmos os problemas. Por isso é importante nós conversarmos com os nossos filhos. Por isso é importante, se você ama o seu irmão, você bater um papo e falar: irmão, deixa disso, para com isso, para que você não passe pelo que o salmista passou no livro de Salmo 39. Ele passa por isso, o salmista, no livro de Salmo 39. Ele fala assim: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem. Quantas vezes que a gente cala diante do bem? Quantas vezes a gente vê o erro? Quantas vezes a gente vê nossos irmãos, vê nossos pais, os nossos filhos se dando mal, e a gente não tem coragem de dar um chacoalhão e falar: filho, para com isso. Ei, o que você está fazendo? E é isso que esse salmista ele fez no versículo 2: emudeci em silêncio, calei acerca do bem. E muitas vezes a gente tem que parar, irmã Ivone, de ser covarde. Muitas vezes é isso que o inimigo quer, que você fica quieto diante do bem, que você não traga luz, que você não confesse, e que você não mude os seus caminhos. Isso, o resultado de você ficar calado, de você não confessar, é o que aconteceu com ele no início. Disse comigo mesmo,
Guardarei os meus caminhos, porém mordaça minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Muitas vezes você tem que parar de dar conversa para a gente ímpia. Muita gente você tem que parar, você sabe. Aliás, nós devemos parar de jogar pérolas para porcos. A gente quer debater, a gente quer conversar, a gente não quer perder a amizade. Muitas vezes a gente não sabe se afastar de pessoas ruins. Se a gente quer realmente que a nossa família seja bem sucedida, que a nossa igreja seja bem sucedida, a gente tem que escolher caminhos, ou o caminho do bem ou o caminho do mal, porque talvez não vai estourar nessa vida. Leandro, muitas vezes você escolher amizades ruins, não vai talvez aparecer agora, talvez vai aparecer daqui a 30 anos. Talvez nós vamos nos arrepender de eu não exortar e corrigir o Estevão daqui a 20 anos. Talvez, cara, você vai arrepender de não cuidar e tratar a Gigi agora daqui a 20 anos. Talvez a gente se arrependa de não trazer os nossos filhos no Cebar daqui a 10 anos. Talvez a gente se arrependa dos nossos casamentos não ter dado certo porque a gente não obedeceu a Deus daqui a 1 ano. Aí a gente vê as coisas acontecendo. Muitas vezes a gente tem que não se calar diante do mal e trazer a luz, trazer a palavra de Deus. E a gente começar a mudar os nossos caminhos para que a gente seja bem sucedido. Quer ter um casamento bem sucedido? Ame a Deus. Ande com pessoas que amem a Deus. Quer ter uma igreja bem sucedida? Ame a Deus. Se aproxime de pessoas que amem a Deus. E trate as pessoas que não amem a Deus. Converse com as pessoas. Traga luz para as pessoas que não amam a Deus. Isso é amar. Pois o amor se alegra com a justiça. O amor se alegra com as coisas corretas. E Deus, Ele gosta disso. Deus gosta que a gente trate problemas. Assim como Ele termina no próprio livro de Mateus capítulo 7. Pois aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como aquele prudente que construiu uma casa sobre a rocha. Veio o tempo, veio a tempestade, veio a chuva deu conta daquela casa e ela não caiu. Pois aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa na areia. Veio o tempo, a tempestade, veio o vento, deu contra aquela casa e ela desabou. Mateus 7, 21. Muitas vezes o nosso desmoronamento não é financeiro, não é na saúde, não é na física, não é em qualquer área, mas muitas vezes o nosso desmoronamento é espiritual. E a gente tem que saber aonde nós colocamos as nossas raízes. Nós precisamos saber aonde nós plantamos as nossas árvores e aonde nós traçamos os nossos caminhos, para que a gente não se desabe. Muitas vezes a gente desaba para uma pressão de amigos, uma pressão do mundo, uma pressão social. E o que a Bíblia diz é: bem-aventurado aquele que não se senta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e no seu prazer medita de dia e de noite. Irmãos, decidam com toda a dedicação tratar todos os problemas das suas vidas, para que isso não apareça lá na frente, para que isso não apareça daqui a 1 ano, 10 anos, mas tenha coragem, a palavra de Deus, a tomarem caminhos bons, para que nós possamos ser bem-sucedidos. Amém?